Pessoal, quem tá aí na sala já, eu coloquei um link no chat. Vejam se vocês estão com acesso, é o mesmo de ontem. Se vocês puderem baixar esse exemplo Superloja que eu coloquei lá, que é a base de dados que a gente vai utilizar hoje. Eu vou repetir mais daqui a alguns minutos para a galera que estiver entrando, mas quem tiver lá, tiver aqui já e quiser já ir baixando, deixa aí preparado. Bom, boa noite todo mundo, de novo, igual ontem. Boa noite para quem eu já tinha dado boa noite, para quem eu não tinha dado. Vocês podem dar um ok se vocês estão me escutando direito no chat, por favor, só antes da gente começar rapidinho? Ok. Tá. Primeiro eu queria falar
pedir desculpas para vocês já, porque eu tô meio doente, então pode ser que eu fale um pouquinho menos hoje. Talvez vocês agradeçam. Na verdade, eu queria falar sempre mais, para o máximo que eu conseguir ensinar para vocês. E talvez eu faça algumas pausas assim na fala, mas tô com a garganta meio zoada. Mas vamos lá, pessoal. Eu deixei esse link aí no chat, todo mundo tá conseguindo acessar. Esse link vai entrar aqui nessa pasta do Drive que eu deixei compartilhado com vocês. Precisava que vocês baixassem esse Excel aqui, que é o dataset que a gente vai utilizar na aulinha de hoje. Daí vocês baixam e me dão um ok aí no chat, por favor. Preciso que vocês interajam um pouquinho mais hoje, para poder saber se tá todo mundo junto, ou se eu tenho que esperar alguém ou não, porque a gente vai fazer exercício prático, então não quero deixar ninguém para trás. E eu não sei se vocês estão com 2 monitores ou não, então eu sei que fica meio complicado prestar atenção na tela e depois fazer no computador de vocês. Então vou esperar. Se vocês puderem me avisando aí que conseguiram baixar, eu agradeço. Baixado. Aí a galera já tá avisando. E, pessoal, fiquem à vontade para ligar o microfone. Eu até agradeceria se vocês interagissem comigo pelo microfone, que é bem esquisito ficar falando aqui sozinha. Esperar a galera ir baixando, então. Tem alguém que tá assistindo pelo celular, pessoal? Não sei. Chato. Esperar mais uns minutinhos. Todo mundo baixando aí, deixando num lugar fácil depois para vocês acharem, para quando a gente for conectar no Tableau. Essa base de dados aí, pessoal, é o famoso Hello World da computação do Tableau e de a maioria dos projetos de BI é a base de dados que a galera utiliza quando tá aprendendo. Essa foi a base de dados que me ensinaram também no comecinho, que ela é bem completa, dá para fazer bastante coisa e aprender bastante com ela. Então, vou ficar esperando aí mais um pouquinho. Mas eu vou passar algumas coisinhas antes da gente começar a colocar a mão na massa. Então, dá tempo de todo mundo baixar. Bom, vi que uma pessoa entrou agora, não vi o nome, mas só entra nesse link aí do chat, baixa o Excel que tá lá e deixa preparado aí na sua máquina, beleza? Vai ser bem curto o PowerPoint hoje, a apresentação, só vou colocar o roteiro que a gente vai utilizar hoje, vou falar um pouquinho sobre o que é tabela fato e tabela dimensão, que é uma das coisas mais importantes no universo de Business Intelligence, falar o que é um modelo estrela, né, que é uma coisa que a gente utiliza quando a gente fala de fato e dimensão, lembra um pouquinho de banco de dados, mas quem não é da área da computação não precisa ficar preocupado, que é bem basicão, bem intuitivo mesmo. Coloquei algumas dicas visuais que depois eu vou disponibilizar para vocês. Eu acho legal ter esse tipo de charterzinho salvo. Não é só para vocês que estão aprendendo aqui, tendo a oportunidade de aprender. Eu mesma, eu tenho um monte dessas imagens salvas que eu vou mostrar aqui para vocês. É uma coisa de boas dicas, bom modo, sabe? Então, sempre que eu encontro alguma coisa de como melhorar o visual dos meus BIs, eu vou salvando, né? E depois a gente vai só colocar a mão na massa e ficar aprendendo até sexta-feira, beleza? Vamos lá então, pessoal. Como eu disse,
no mundo de BI, a gente costuma dividir os dados entre 2 tipos. As tabelas fatos, né, quando eu falo tabela, vocês imaginem uma tabela mesmo, uma coluna ali do Excel, aquilo ali uma tabelinha com as informações. Então a gente divide entre tabela fato e tabela de dimensão. A tabela fato são aquelas informações quantitativas, então a gente consegue extrair várias métricas a partir delas. Então, com isso a gente cria as nossas dimensões. Eu sei que é um pouquinho confuso isso, quando eu fui aprender também eu fiquei: "Nossa, que é isso? Tabela fato, dimensão, nunca ouvi falar da vida". Mas colocando, assim, em prática, fica mais fácil depois. É só mais uma técnica para vocês organizarem melhor, entenderem melhor os dados de vocês, sabe. Então, a gente utiliza esses tipos de dados, que a gente chama de fato, para armazenar as métricas que a gente precisa para avaliar o que a gente está desenvolvendo, né. Então, para esse tipo de informação normalmente tem conteúdo histórico, período, data, sabe. Então esse tipo de de informação, normalmente a gente coloca como tabela fato. Enquanto a tabela dimensão são as características descritivas. Exemplo que a gente pode dar, vai ter até nessa base de dados que a gente vai utilizar, como produto, região, tempo. Eu sei que está bem confuso agora para vocês, mas vai ficar mais claro, tá. Quando eu falei do modelo estrela, é isso que eu estava falando, por isso que eu falei para não se assustarem. Então, o modelo estrela, a gente sempre precisa de alguma tabela que seja o centro da nossa base de dados para a gente conseguir, extrair informações dela. Imaginem, assim, que a gente tem uma tabela de produto, e dentro dessa tabela de produto, por exemplo, imagina que o produto, tá ali o centro e a gente quer extrair informações sobre ele, a gente vai extrair, sei lá, imaginamos categoria, subcategoria, esse tipo de coisa. É como se fosse um ID, que a gente chama na computação, né, a gente sempre precisa de um campo que consiga ligar com outro campo para fazer a comunicação. Como é que você vai conversar com uma planilha, vamos imaginar, assim, a planilha do Excel. A gente tem uma planilha de cliente e a gente tem uma planilha de produto, quando a gente fala de cheatzinho ali embaixo, sabe. Como que a gente vai fazer essas 2 planilhas conversarem? Digamos que um cliente comprou um produto, então provavelmente esse cliente, vamos pensar que ele tem o CPF dele, que é o ID dele, é uma coisa única dele, enquanto o produto tem o código de barra, que é uma coisa única dele. Como que a gente vai fazer esses 2 conversarem? Então é esse tipo de pensamento que a gente tem que ter quando a gente está montando a nossa base de dados. Então, no modelo estrela, normalmente a gente coloca como fato algo que consiga relacionar com todas as outras dimensões da nossa base de dados. Aqui, eu coloquei só um exemplinho aqui, mas eu vou dar mais uns charts que eu tenho já separado para vocês, vou colocar nesse drive, eu tenho que pegar que está na minha outra máquina, mas a gente sempre vê um monte de gráficos, assim, e às vezes, não sei se vocês já tiveram estatística ou até mesmo na escola, né, quando a gente está estudando, a gente sempre vê uma série de gráficos que a gente pode criar, os mais famosos a gente conhece, né, o histograma, o gráfico de pizza, de linha, e a gente sempre pergunta: "Será que eu posso utilizar esse gráfico para qualquer coisa?". E no mundo do BI, não é tão simples assim, eu vou colocar esse gráfico aqui porque eu acho bonito. A gente tem o costume de prestar atenção na resposta que a gente quer dar para a pergunta. Então, para isso, vários autores e a comunidade de BI por si só tem o costume de criar essas dicas, por exemplo, para as perguntas que você quer fazer. Olha, o que você deseja mostrar? Você quer fazer uma comparação, uma relação, uma composição, uma distribuição? Então a gente, sempre que vocês tiverem dúvida, assim, qual é a melhor forma de apresentar o que eu quero apresentar, não deixem de procurar, dar uma googleada na vida,
porque a gente tem que agradecer de ter o Google ali 2 minutinhos para poder buscar um monte de coisa. Então essa é uma dica bem importante que eu dou para vocês. Eu até demorei demais para começar a fazer isso, esse tipo de coisa. Eu sempre, às vezes, quebrava a cabeça e ia apresentar algum dashboard para o meu chefe, quando eu era estagiária ainda, e às vezes ele dizia que não estava entendendo o que eu queria mostrar. Então, depois que eu comecei a prestar mais atenção nesse tipo de dicas, por exemplo, as minhas informações ficaram mais claras, porque quando você olha uma imagem gráfica, um dashboard de BI, você tem que bater o olho e você já tem que entender o que aquele dashboard quer te mostrar. Se a partir do momento alguém bate o olho no teu dashboard e não consegue entender direito a informação, tem que pensar demais, aí você tem que perceber que tem alguma coisa errada, porque o dashboard é para facilitar um acumulado de informações de um jeito mais bonitinho, né, cheio de gráfico, cheio de coisa, mas que um aglomerado disso traz uma informação para o cliente. Aqui tá em inglês, desculpa pessoal, é que eu tenho algumas coisas salvas já, mas eu queria que todos vocês abrissem o Tableau, pode clicar já no aplicativo, para a gente começar a entender um pouquinho sobre como ele funciona. Estou abrindo aqui para vocês também, vamos abrir junto? Espera aí. Eu já arrasto aqui a tela. Não sei se vocês vão me avisando quando abrirem aí também, por favor. Que aqui ficou tudo bugado. Vocês estão vendo minha tela ainda? Fechou tudo aqui. Peraí. A tela tá preta? E agora? Eu arrastei o Tableau para cá. Não tá aparecendo? Só um minutinho, peraí. Estranho. Peraí, vou parar a apresentação, colocar de volta. Uma janela. Deixa eu colocar ela. E agora eu tava apresentando a janela, por isso. Desculpa, pessoal. Quando estiver aberto, vocês me avisam aí, por favor. Aí, agora sim. Tá. Deixa eu só arrastar para cá. Umas outras janelas aqui. E vocês conseguiram abrir o Tableau certinho? Todo mundo conseguiu instalar ontem? Alguém teve alguma dificuldade? Precisa de ajuda, pessoal? Tudo certo? Beleza. Tá, deixei nessa primeira tela aqui. Então, vou começar a falar já, então. Olha, pessoal, essa é a primeira tela. Sempre que a gente vai entrar, a gente consegue fazer algumas coisas nela aqui, mais para conexão dos tipos de bases de dados que eu comentei lá no começo do workshop para vocês, né? Do lado esquerdo aqui, a gente tem os tipos de arquivos, servidores, algumas fontes de dados que já são salvas aqui no Tableau. A que a gente vai trabalhar hoje é essa super loja aqui. Depois, quando vocês tiverem curiosidade, vocês podem clicar em alguma dessas aqui. Eles não têm tanta informação para vocês mexerem, mas ele já tem algumas visualizações prontas para vocês
para vocês conseguirem ter uma ideia. Às vezes, quando eu tô meio sem criatividade, eu tenho o costume, não tenho vergonha de falar, acho que todo mundo tem que fazer isso para melhorar, de pesquisar no Google, igual eu já falei, eu coloco às vezes estilos de dashboard ou então paleta de cores, porque por mais que trabalhar com BI não seja uma coisa específica de design, você não vai colocar umas cores bem esquisitas lá e depois vai apresentar pro teu chefe, ele vai olhar lá, vai falar assim, nossa, cara, o que é isso aqui? Então, pessoal, se vocês clicarem aqui em mais, a gente consegue abrir já para conectar em outros tipos de arquivos, né? Servidor. Eu vou ver, vai ser difícil a gente conseguir conectar algum servidor aqui, né? Eu estou na minha máquina pessoal e na minha máquina de trabalho eu não poderia conectar em alguma coisa para vocês, mas eu posso, talvez, colocar alguma coisa da web, mas vocês podem ver que existem muitos tipos de conexões que a gente pode fazer. Para falar para vocês, as conexões da Amazon, eu já tive a oportunidade de conectar com quase todas. Banco de dados, Firebird, MySQL, Oracle, trabalho bastante com Oracle, MySQL no meu trabalho. Planilhas do Google também, SAP HANA, que o nosso colega falou que tem o interesse de trabalhar, né? SAP HANA auxilia a criar views, que são uma espécie de um banco de dados que a gente consegue enxergar, mais uma visualização das tabelas que a gente tem no SAP, né? Snowflake, que é um tipo de software utilizado só para ETL, ele faz a transformação dos dados e a galera consegue conectar direto lá e direto. Enfim, aqui tem alguns exemplos, a gente pode deixar outras fontes de dados salvas aqui, tem bastante coisa lá no site do Tableau. Vou relembrar vocês, sempre que puderem, entrem lá no site, tem muita coisa, sempre que eles colocam alguma atualização, eles atualizam, eles criam alguma notícia lá. Então, todo mundo baixou a base de dados, então vamos clicar aqui em mais. A gente poderia clicar ali no Excel direto, né, se a gente quisesse, mas aqui a gente consegue encontrar todas as extensões que a gente pode conectar. Lembra que eu falei para vocês, o legal de ter PDF? Esse PDF aqui é bem novo, foi criado no fim do ano passado. Então, vamos lá, o Excelzinho. Vou abrir aqui ó, o exemplo, Superloja. Posso colocar aqui para abrir. Sempre que a gente tenta conectar numa base de dados, ele sempre vai aparecer essa janelinha aí de executando consulta. Sei lá, porque meu computador tá demorando para abrir. Deixa eu ver se tem alguma coisa aberta aqui. Sempre tem, né? Deixa eu ver se é o Excel. O Excel não tá com a base aberta. Aí, pessoal, uma coisa a lembrar para vocês, sempre que vocês forem trabalhar com, por exemplo, com uma base de dados no Excel, ou seja lá o que for. Nossa, tá travando meu Tableau aqui. Vocês acham que Mac não trava? Trava sim, ó. Desculpa, pessoal. Mas sempre que vocês forem trabalhar, principalmente com base de dados no Excel, evitem deixar ela aberta ao mesmo tempo que vocês estão tentando conectar, porque sempre dá uma zoada aqui, ó. O meu, eu tava com o Excel aberto para mostrar para vocês, e daí, ó, já lascou tudo meu Tableau aqui. Pera aí. Agora não deixa nem eu fechar. Agora que eu coloquei encerrar, abriu. Tá. O de vocês abriu também essa mesma tela aí, pessoal? Só alguém mandar um ok, eu vou sempre continuar. Peço para só vocês interagirem aí, que eu não quero deixar ninguém para trás. Conseguiram conectar? Conseguiu, beleza. Vou continuar então. Essa aqui
é a primeira tela, a tela de conexão, sempre que a gente estiver utilizando uma base de dados. Aqui em cima, eu falei para vocês que por mais que a gente conseguisse conectar lá naquela primeira tela, aqui a gente também consegue conectar. Então, se a gente colocar adicionar uma base de dados, ela vai abrir basicamente aquela primeira tela lá do começo. A gente utiliza bastante para juntar a base de dados, né? Lembra que eu falei para vocês aquelas operações algébricas lá de união, interseção, left join, right join. Então, é para esses casos que a gente utiliza e também para cá, né? Aqui, sempre que a gente estiver abrindo uma planilha, nesse caso, ele sempre vai mostrar aqui, essa aqui como se fosse as sheets, né, que a gente tem, que a gente chama no Excel de planilha, mas aqui no Tableau planilha é uma outra coisa, né, que vocês vão ver aqui. Planilha no Tableau é um gráfico, então toda vez que você, ou é uma visualização, sempre que você criar alguma visualização nova, o Tableau chama isso de planilha. Então, como a gente tem um Excel, se vocês abrirem o Excel depois, vocês vão ver que existem essas planilhas aqui, compras, devoluções e pessoas, e se a gente arrastar aqui, ó, eu quero que vocês arrastem compras, que é o que a gente vai trabalhar, ela vai trazer todas as informações que tinha lá naquele Excel, ó. Todas as coluninhas, tudo certinho, as informações, e aqui começa a mágica, né? Então, se a gente tirar daqui, a gente pode simplesmente só arrastar aqui, ele já sai, colocar devoluções, vai trazer as informações também. Lembra que eu falei daquela ideia do ID? Não sei se vocês repararam, mas aqui em devoluções a gente tem o ID da compra, e essa aqui é uma tabela só para saber se aquela compra foi devolvida ou não. Se a gente olhar aqui em compras, a gente tem o ID da compra também. Então, a gente sabe que se a gente colocar devoluções aqui, ó, eu posso fazer uma união, ID da compra com ID da compra. E o que vai acontecer? A gente vai ter todas aquelas informações de compras, e tudo que tiver com devoluções vai estar aqui. Então, se a gente colocar aqui para o lado, ó, devolvido sim está aqui. Mas e se eu quiser trazer todas aquelas informações, e mesmo aqueles que não tiverem sido devolvidos? Então, eu vou deixar o da esquerda, né? Eu quero todas as compras, e mesmo se ele não tiver sido devolvido, que é essa informação aqui, eu vou trazer também. E eu vou continuar com essa chavezinha aqui. Sempre que a gente for utilizar, vocês podem utilizar, na verdade, qualquer campo aqui, né? Isso aqui é o que eu falei para vocês lembrarem lá da estrela aqui. Deixa eu voltar aqui a apresentação. Sempre que a gente vai cruzar as informações, é importante que a gente tenha algum campo para elas se relacionarem, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem o compras, que tem um ID da compra, e ela consegue se relacionar, digamos que a dimensão B aqui está vindo com uma devolução. Então, a gente sempre precisa de um campo que exista em uma planilha e também exista no outro. Isso não só em planilha do Excel, mas em qualquer base de dados. E por isso que aquele lance de operações algébricas era tão importante. Se a gente colocar a externa completa, ele vai trazer tudo. Se eu trouxer só da direita, ele vai trazer só o devolvido, que tem as informações da esquerda. E da interna. Nesse caso, a gente não vai utilizar devoluções ainda, então vocês podem tirar, deixam aqui no compra junto comigo, todo mundo. Aqui em cima, pessoal, vai trazer sempre o nome da base de dados de vocês, mas vocês podem alterar. Vou deixar aqui só compras. O que alterar aqui no Tableau, qualquer alteração que eu fizer, por exemplo, na base de dados, eu alterei aqui o nome, eu alterar o nome do campo, ou alterar qualquer coisa, esse tipo de alteração só fica no Tableau, tá? Então, às vezes, a gente pega informações, acontece muito, eu estou trabalhando com banco de dados, e em banco de dados, pelo menos na SQL, a gente não consegue colocar na SQL, não sei, no Oracle, por exemplo, isso trabalhei hoje, inclusive, quando a gente está fazendo um select lá, eu estou trazendo um campo, e eu quero colocar ele como um nome, estou trazendo lá a tabela, estou colocando um S,
que é criando um alias, né, e tô colocando o nome dele. Por exemplo, assim, eu quero colocar a data da compra. Eu não consigo colocar data, espaço, espaço, compra. No Oracle, eu tenho que colocar um underline, data, underline, underline, compra. Isso na minha consulta, né, na minha query do banco, mas aqui no Tableau eu consigo alterar tudo isso. É bem comum, então eu tô falando para vocês, porque no começo era uma coisa que eu achava que não podia mudar também, né. Aqui em cima, tem outra informação bem importante para vocês, eu tô colocando, em tempo real. Esse é aquele caso que dá o problema se eu estiver mexendo na planilha. No caso, a minha planilha está aberta aqui, para caso eu queira mostrar alguma coisa para vocês, mas é de costume quando você estiver construindo um dashboard, sempre tentem colocar a extração. Porque assim, como é uma coisa teste que você não precisa das informações em tempo real, não é mais seguro vocês manterem esse tipo de conexão em extração, ainda mais quando vocês estiverem trabalhando com bancos de dados, pessoal. Porque quando a gente está trabalhando com banco de dados, a gente vai conseguir colocar a nossa consulta aqui, ela vem como o select aqui, tudo, e quando a gente clica em edit, a gente consegue trocar todas as linhas. Coloquei um select, coloquei um where, coloquei tudo lá, imaginando uma consulta, mas se a gente coloca algum comando, um update, alguma coisa, pode ser que isso dê algum pau no seu banco de dados, porque você está fazendo uma conexão direta lá. Então, sempre tentem colocar a extração. Às vezes, quando vocês clicam em extração, pode ser que trave, não trave o Tableau em si, mas pode ser que leve algum tempinho, por conta do tamanho da base de dados que vocês estiverem trabalhando. Mas é uma coisa para sempre se atentar. Agora não está aparecendo atualizar aqui, mas depois de um tempo, sempre que vocês estiverem trabalhando com uma extração, o Tableau vai deixar um caminho direto para essa base de dados que vocês estiverem utilizando, seja um banco de dados, seja um Excel. E daí você só clica em atualizar, ele vai disparar lá e vai atualizar. Todo mundo colocou uma extração aqui. Então, e aqui assim, como eu mostrei para vocês, sempre que a gente carregar, ele vai vir aqui numa grid, né? Como se a gente estivesse enxergando um Excelzinho ou uma base de dados, mas a gente pode clicar aqui, ver outro tipo de visualização. Esse tipo de visualização é até bom para quando a gente quer trocar o nome. Então, do lado esquerdo aqui, pessoal, sempre vai vir o campo editável. Se eu quiser trocar isso aqui como ID, eu quero deixar só ID. No Tableau, isso aqui vai chamar ID. Eu posso trocar tudo aqui, fica muito mais fácil para trocar. E aqui a gente não consegue alterar, porque esse é o nome raiz da nossa base de dados, para a gente não perder esse tracking, né? Às vezes eu mudo aqui, mas eu não lembro. Esse ID é da onde? É ID da fila ou ID da compra? Por hora, eu vou deixar a ID da fila mesmo, porque essa base de dados vem bem certinha para a gente trabalhar. O tabela, ele sempre vai colocar da planilha que ele está vindo. No caso, a gente está trabalhando com compras. Mas se a gente tivesse colocado devoluções aqui, ele traria, por exemplo, aqui, ó, aquele campo lá. ID da compra, ó, devoluções. Devolvido, ele vem de devoluções. Isso aqui é para a gente não perder essa informação também. Vou tirar aqui de volta só para mostrar para vocês. A gente pode ordenar também a visualização, porque às vezes a gente está trabalhando com muito dado, ou a gente quer saber só dos primeiros, os últimos, mas aqui eu estou colocando na ordem que vem na base de dados. Vou voltar aqui para a grid. E assim, pessoal, vocês podem colocar o quanto de linha que vocês querem visualizar aqui, porque é sempre interessante vocês darem uma checada se o Tableau está trazendo todas as informações do jeitinho que estão na base de dados, né? Então, sempre que eu estou trabalhando, eu tenho o costume de deixar aberta a minha base de dados, por isso que eu coloquei a extração, ó, a base de dados está aqui aberta, se vocês olharem. Ela está desse jeitinho, ó, a gente está com compras lá e o compras está aqui também. Aqui está quebrado porque é coisa de data, mas está vindo certinho lá. Isso quando vocês estiverem trabalhando com banco de dados também, sempre façam esse check e vocês podem alterar aqui o número de linhas que estão vindo. Primeiro passo, importante, a gente já aprendeu lá como mexe em tudo aqui, os botões, tudo. Falei para vocês que é sempre interessante checar o tipo de dados. E é aqui, ó, nesses iconezinhos que a gente checa isso. Muitas vezes o Tableau
ele não entende alguns tipos de dados, então você tem que checar, é sempre interessante vocês checarem um a um. Lembra que eu falei daqueles exemplos de, às vezes vem o telefone no tipo char, vem o nome, ao invés de ser uma string, veio sei lá, um booleano, alguma coisa toda errada. Então, quando vocês forem trabalhar, vocês não vão conseguir se a variável ou o campo de vocês não tiverem devidamente configurado. A ID da fila aqui está como um número inteiro, eu poderia deixar como cadeia de caracteres, tudo bem, mas esse ID aqui eu posso deixar assim. Essa base de dados está bem completinha, ó, cadeia de caracteres também, porque a gente tem letras, números, tem tracinhos, mas caso a gente só tivesse letras, também poderia deixar como uma cadeia de caracteres. Isso aqui é bem global. Data, quando a gente está trabalhando com outro tipo de base de dados, por exemplo, banco mesmo, tem um costume bastante de vir data e hora, e acredito que aqui, ó, tá vendo? E às vezes quando a gente puxa direto do banco de dados, ele vem assim. E isso daqui fica muito ruim para depois você colocar numa tabela ou ter essa informação. Então a gente sempre tenta deixar só data, quando esse horário não foi importante, não foi impactar, né? Eu tô só passando aqui para vocês, mas essa base de dados já está bem certinha para ser trabalhada, porque ela é uma do Tableau, tá? Aqui, vocês estão vendo esse outro tipo diferente, ó. Esse aqui são tipos de dados espaciais. Ele vem como cadeia de caracteres também, padrão, só que eles possuem uma função geográfica. Isso aqui a gente utiliza quando a gente está trabalhando com mapas. Então, a gente pode, às vezes, deixar, se eu quisesse colocar isso daqui apenas como uma cadeia de caracteres, ele funcionaria da mesma forma. Mas como isso daqui vai ser integrado num mapa que o Tableau já possui, ou qualquer mapa que eu queira colocar, então a gente deixa o costume de colocar esse tipo de dados como um tipo de dados espacial. Acredito que eu tenha passado por todos os tipos de dados. Vocês vão observar que, por exemplo, temos lembra quando eu falei de fato e dimensão? A gente tem uma diferenciação aqui no Tableau. Tem alguns campos que estão todos pintados de azul, vocês estão vendo aqui, ó, tudo em cima em azul, e aqui verde. Então, quando a gente abstrai as informações disso daqui, isso daqui são métricas, são cálculos, então por isso aquela diferenciação. São coisas que a gente pode quantificar, né? Aqueles dados quantitativos, que são os fatos que a gente vai utilizar. Enquanto isso aqui são as dimensões. Categoria, que eu coloquei como exemplo lá, coloquei produto, até, né, região, país. Quando eu estava falando disso, de fato e dimensão, é basicamente isso. Isso aqui a gente consegue contar, é uma coisa palpável, enquanto a dimensão já é uma coisa maior. Então, pessoal, conectamos a base de dados, tudo certinho. Eu sei que é chato ter que falar bastante coisa, mas a gente acaba esquecendo depois como mudar algumas coisas ou outras, e essa parte aqui de trabalhar com a base de dados é uma das mais importantes. Se vocês não se atentarem a alguma coisa bem bobinha aqui no começo, depois vocês vão sofrer e pode trazer informações erradas. Aqui embaixo, vocês vão observar que a gente tem, ele já chama a gente para ir para a primeira planilha, né? Como eu falei para vocês, o planilha é a primeira visualização que a gente cria, ou várias visualizações. Aqui também tem um exemplo, ele já deixa uma planilha criada, mas você pode criar quantas você quiser. Aqui a gente vai criar um painel, né, que é o que a gente chama de dashboard. O dashboard nada mais é do que um aglomerado de várias planilhas. Enquanto histórias é um aglomerado de vários dashboards. A gente conta uma história através de dashboards ou planilhas. Então, podem clicar aqui em planilha. Quando vocês estão fazendo uma extração, ele sempre vai pedir para salvar essa extração em algum lugar, né? Porque eu fiz uma extração, se for uma base de dados, onde que eu vou salvar isso aqui? Pode deixar na fonte de dados do Tableau mesmo, deixar salvar, que já abre. Todo mundo tá aqui junto comigo? Vou esperar um pouquinho aí. Ainda mais que falei bastante, tô quase chorando aqui, de dor na garganta. Vocês me dão um ok aí quando vocês estiverem prontos.
Pessoal, vocês estão tudo com um monitor só? Tem gente com 2? Como que tá? Pra eu saber quanto tempo eu ensino, aí eu espero vocês, assim, sabe? Que eu espero de verdade, eu até tuitei um pouquinho antes de começar o workshop, que eu espero que vocês se animem, pelo menos 2 monitores, aí sim, hein. Galera que faz exata sempre tem o costume de ser gamer, né. Eu sei que vocês jogam no fim de semana, também jogo bastante, meus chefes também. Pessoal, eh, eu já falei, né, que eu tô bem feliz de poder estar falando sobre isso com vocês e galera da universidade ainda, porque eu queria ter tido essa oportunidade que vocês estão tendo. Eu espero mesmo que pelo menos um de vocês, isso já seria suficiente pra mim, se um de vocês ó o cara tá usando a televisão na sala. Tirou todo mundo de casa pra usar tudo, falou assim: "Sai fora que eu que vou usar". Mas voltando, eu vou ficar muito feliz se pelo menos um de vocês acabarem seguindo por essa área, e se um dia vocês forem procurar estágio, seja onde eu tiver, quem me adicionou no LinkedIn ou no Facebook, qualquer rede social, me procurem, que eu vou ter o maior prazer de falar assim: "Não, não, não, pode contratar esse cara aqui, essa mina aqui, que ele participou lá do workshop, vai ajudar". E até em outras funções, se vocês não quiserem trabalhar com BI, se sintam à vontade, porque eu falei, né, pra vocês, eu me formei fim do ano passado, então até ontem eu estava aí assistindo workshop igual vocês. Então eu quero ajudar ao máximo vocês, então bora lá. Vamos voltar aqui, a gente tem que aprender algumas coisinhas sobre essa visualização também, é importante, porque depois vocês é só deixar a mágica acontecer, sabe. Muita coisa é feeling, né, cada um vai ter sempre um jeitinho de fazer as coisas, tem inúmeros jeitos de fazer uma mesma coisa, e a gente vai aprendendo com o tempo. Aqui em cima vai estar sempre a base de dados que a gente estiver trabalhando. A gente poderia estar trabalhando com mais de uma base de dados, então elas estariam aparecendo aqui para a gente clicar e aparecer as informações aqui. Então, pessoal, aqui que eu falei para vocês, na parte de dimensões, né? E de fato, a gente pode enxergar essas medidas como fatos, que são coisas que a gente quantifica a partir dessas dimensões. O Tableau, por si só, ele não tem o costume de categorizar tudo certinho, muitas vezes. Se a gente olhar aqui, tem alguma coisa errada, né? Ó, a gente tem um desconto, a gente consegue uma informação quantitativa. O ID da fila é uma informação quantitativa? Ele não é uma informação quantitativa, ele é uma informação única referente às dimensões. Então, para a gente consertar esse tipo de coisa, a gente pode só arrastar aqui, pronto, é uma dimensão. Vocês podem ver que todos os outros IDs estavam lá, menos esse aqui, porque esse daqui, ele é só um número, os outros, se eu não me engano, eles têm uma chave, alguma coisa, ou às vezes o Tableau não classifica. Então sempre que vocês, virem esse tipo de coisa, assim, se já tiverem essa sacada de tirar, vocês já fazem. Tanto daqui para lá, quanto de dimensões virar uma fato, né, uma medida. Então, aqui a gente tem todas as nossas informações. Temos algumas coisas para falar sobre espera aí. Vou colocar aqui do ladinho, para eu ir falando um a um para vocês. Falar o nome correto, não o nome que eu que eu chamo, que é para ensinar do jeitinho certo para vocês, tá. Aqui é a área que a gente vai utilizar para trabalhar, né, para criar as nossas visualizações, então a gente chama isso daqui de worksheet, de espaço de trabalho, né. Esse daqui, esse cardzinho aqui, tudo que tem aqui do ladinho a gente chama de card, né. Isso aqui eu chamo do jeito certo mesmo. A gente chama esse cardzinho, assim, de card de marcações, que é uma coisa que a gente utiliza para mexer com o que a gente estiver utilizando aqui dentro, com as nossas visualizações. Então isso daqui é o que faz a gente trocar o tipo de gráfico, quero colocar uma cor, alterar o tamanho, o texto. Não sei se alguém mexe com Photoshop, mas aqui é basicamente um mini Photoshop dos nossos gráficos. Aqui a gente vai arrastar coisas relacionadas aos filtros, a nossa parte de páginas também.
Aqui em cima, o meu vai estar um pouquinho diferente do de vocês, mas o de vocês vai estar aqui um pouquinho em cima disso daqui, né? Mais informações pra gente, mais menus pra gente trabalhar, né? E aqui em cima é pra gente arrastar o que a gente chama de pílulas. A gente tem as nossas dimensões aqui, ó, mas vocês olham que quando a gente clica, fica parecendo uma pílula, né? Um comprimidinho. Então a gente chama isso daqui de pílula, porque se a gente arrasta a nossa pílula pra cá, ela vira alguma coisa. Então, a gente chama coluna e linhas de lugares para a gente colocar nossas pílulas aqui. Então, pessoal, vamos começar a brincar aqui. Vamos fazer nossa primeira visualização. Então, vou colocar país aqui, que a gente já tinha. A gente pode colocar o país tanto na linha, quanto a gente colocar na coluna, né? Colocamos aqui, ó, linha. Se colocar na coluna, ele vem aqui em cima, mas na coluna fica muito feio, né? Vamos combinar. Vamos fazer um gráfico de barra. A gente está trazendo aqui a informação, como ela está vindo só ela, não tem como você fazer nada com ela, além de uma tabelinha, né? O que você vai fazer com ela sozinho? Nada. Aqui do ladinho, em cima da direita, você pode clicar no Mostra-me. Isso daqui é muito interessante para quando você não sabe como chegar naquele gráfico. Eu direto, eu não decorei ainda todas as informações que eu preciso colocar para chegar. Eu quero criar uma pizza aqui. Então, uma pizza ela precisa de uma ou mais dimensões, que são esses carinhas aqui, ó. Uma ou mais dimensões e uma ou duas medidas. Ela só aceita até 2 medidas, enquanto as dimensões ela aceita várias. Então, eu quero criar uma barra aqui, eu preciso de 0 ou mais dimensões e as medidas. Nesse caso aqui, a gente tem o país, o Tableau, por padrão, ele já cria essas duas, o que a gente chama de campo calculado, né? Ele é um campo gerado, mas a gente pode criar esse campo aqui. Então, esse daqui seria o total de registros. Se a gente colocar o total de registros, é para sair o total aqui. Então, o total é relacionado à Argentina, Brasil, em relação à nossa planilha de compras. A gente pode arrastar tanto para cá, quanto para cá. Mas vamos arrastar aqui, ó. A gente tem as informações. A gente tem 390 compras que vieram da Argentina, 26 Barbados e etc. Vocês viram que eu arrastei para cá, mas ela veio aqui no Marcas. Por que ela veio aqui no Marcas? Por causa daquele ABC que estava ali, pessoal. Que, inclusive, esse ABC é um negócio muito chato quando você quer criar um relatório. A gente não consegue tirar isso daqui de jeito nenhum, porque esse campo aqui, ele é um campo específico que a gente fica esperando uma informação de quantitativa, né? Então, eles deixaram assim, é uma das coisas que eu não gosto, inclusive, e eu já vou ensinar para vocês como que tira esse negócio aqui. E se eu quisesse colocar uma parte assim no meu dashboard só com os nomes dos países, como que eu faço para tirar esse ABC aqui? Tem vários jeitos, né? A galera, não vou entrar nessa parte agora, mas a galera tem o costume de formatar isso daqui. Ó, tudo que eu clico aqui na minha base, no worksheet aqui no Tableau, eu consigo formatar e fazer várias coisas a respeito, né? Até clicando aqui, ó, tá vendo? Testem aí para vocês, só para vocês irem se ambientando com a ferramenta, né? Mas vocês sempre vão ver que tem coisa, por exemplo, renomear e tal, aqui não tem nada de formatar. Aqui também não tem, mas aqui dentro eu sempre vou poder formatar, né? Porque aqui vira aquela coisa que eu falei para vocês, um mini Excelzinho. E aqui já está dentro da worksheet. Então, para eu tirar isso daqui, a galera normalmente, o que eles fazem? Eles pintam isso daqui, tiram a cor disso daqui, mas tem um jeito ainda mais fácil. A gente está criando uma visualização, quero fazer um relatório. Ele está como formato texto. Tem uma gambiarra, se a gente colocar no formato polígono, olha lá, não faz o menor sentido, né? Mas a gente consegue tirar aquele ABC, ó. Então, é uma dica que eu dou para vocês. Sempre vai aparecer alguém pedindo, eu quero um relatório só com as informações. E por mais que você coloque um monte de informações aqui, que é só texto, sempre vai ficar esse ABC. Então, vamos voltar lá, vamos colocar o número de registros aqui. A gente tem as informações, beleza, vou tirar tudo de volta. Vamos ver se eu colocar o número de registros aqui em cima.
já veio diferente, né? Tá vendo que ele veio com uma coluna e veio com aquele ABC. Só que aquele ABC, ele tá vindo de acordo com o esperado aqui embaixo. Ele criou uma soma de registros com a quantidade que haveria, só que dentro ele sempre vai esperar aquele resultado. Se eu não me engano, se eu colocar aqui, ele já vem, tá vendo? Aquele ABC é sempre para ser preenchido por uma informação quantitativa. Então, vamos tirar aqui de volta. Vocês podem apertar, voltar aqui em cima, né? Voltar 2 passos, ou apertar Ctrl Z também funciona. Mas vamos colocar de volta o número de registros. Tá todo mundo comigo agora? Falei bastante, fui meio rápido. Eu tenho o costume de, às vezes, dar uma acelerada. Peço desculpa. Esperar alguém dar um ok e já seguimos. Eu fico animada. Eu nem percebo, pessoal. Desculpa. Ok? Beleza. Tá, a gente tá aqui na nossa tabelinha, mas eu não quero uma tabela, eu quero um gráfico. Vou clicar aqui no gráfico, pronto. Já criamos nosso primeiro gráfico no Tableau. Tá vendo que se a gente passar o dedinho aqui em cima, a gente tem as nossas informações, né? Mas e aí? Esse gráfico não tá bom aqui para mim ainda. Eu não quero ele assim, eu quero mudar o ladinho dele. Se vocês olharem aqui em cima, alternar linhas e colunas. Então, às vezes, você tem o costume, você clica aqui e fala, eu acho que se eu colocar em coluna vai ficar melhor que linha. Ou se eu colocar em linha vai ficar melhor que coluna. Aí você vem aqui e começa a testar, ó. Aqui eu já achei que ficou mais bonitinho. Quando eu coloquei no começo estava feio, né? Porque o nome estava tudo na horizontal, agora já deu uma melhoradinha, ó. Coloquei aqui. Então, beleza. Tá, a gente criou nosso primeiro gráfico. Mas aí, ok, eu não quero que meu gráfico fique assim desordenado. Ele está ordenado, se vocês olharem, ele está sendo ordenado pelo nome aqui do país. Mas e se eu quiser ordenar ele de ordem crescente ou decrescente? Ele vai ser ordenado pelo número de registros, né? Então eu coloco aqui, ó. Ele já faz sozinho para mim. O Tableau é muito mágico. Na verdade, qualquer ferramenta de BI é muito legal por conta disso. Mas eu não quero, eu quero decrescente. Então vamos colocar aqui. Como eu gosto de crescente, vamos colocar crescente aqui. Beleza? E se vocês quiserem tirar depois, é só voltar os passos aqui. Ele já volta. Beleza? Vamos deixar aqui crescente, então. E aí vamos trabalhar um pouquinho com essas marcas, pessoal. Vocês estão vendo aqui que não tem muita informação dos gráficos, né? Eu quero saber, primeira coisa que você sempre tá, quando você está criando um gráfico assim, não é legal você só colocar as barras. É legal você colocar uma informação aqui em cima. Você não quer que o cara fique passando um por um, e se for uma informação que ele quer, que seja bem clara. Então, a gente tem aqui o rótulo. A gente tem cores, alguma coisa, mas vamos por partes. O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar o nome do país, eu já tenho aqui embaixo, não preciso. Eu quero mostrar o número de registros, né, que é o total. Então, eu vou arrastar aqui o número de registros e vou colocar aqui no rótulo. Coloquei. Eu apertei um botão do mouse aqui sem querer, desculpa, pessoal. Vou colocar de novo, sem apertar o botão do mouse. Chego aqui e coloco no rótulo. Tá lá. Beleza, eu coloquei a informação aqui no rótulo. E aí, mas eu não gostei dessa informação ainda, não tá do jeito que eu queria. Posso clicar no rótulo e eu consigo mudar várias coisas nesse rótulo. Igual eu falei para vocês lá no começo, é o mini Photoshop daqui. Aqui ele está colocando mostrar os rótulos. Se eu tirar, ele vai parar de mostrar. Vou colocar de volta o texto. O texto, ele está como se fosse uma função, né? Soma de registros. Mas a gente poderia colocar assim, teste, soma de registros. Ele vai trazer o teste e uma soma de registros depois, tá vendo? Ó? Tudo é editável. Às vezes você está colocando a média ali, digamos que aquele número seja o número médio. Vou colocar average em inglês. Então, eu quero dizer que aquele número ali é a média de cada um. É bem feio, né? Não colocaria isso daqui, não. Mas, caso eu queira, né? Mudar a fonte, posso mudar o que eu quiser aqui. Aqui, mais coisas sobre fonte também, o alinhamento. E daí a gente consegue mudar o jeitinho que ele está escrito. Eu quero que ele fique, ele não fique na vertical, quero na horizontal, quero de ponta cabeça. Você vai fuçando aqui, pessoal. Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês mexerem.
Porque, ó, tem um monte de coisa para fazer. Vão clicando em tudo aí, não tem problema. Se vocês se perderem, qualquer coisa só avisa. Então, isso aqui é mais para gosto mesmo, sabe? Não precisa deixar do jeitinho que tá o meu. Cada um deixa do jeito que achar legal. Então, eu vou colocar o meu aqui em cima, centralizado. E beleza. Aqui a gente colocou para aparecer o rótulo de todo mundo, né? Então, o que a gente chama de rótulo, essa legendinha aí, para aparecer para todos. Mas e se eu quiser mostrar só o mínimo e o máximo desse carinha? Eu quero mostrar só o mínimo e o máximo. Clicar no mínimo e o máximo, o que ele vai mostrar? Esse e esse. É bem intuitivo, né? Se a gente falar que não é. Isso a gente está mostrando no painel. A gente tem que lembrar que isso daqui é um painel, isso aqui, porque às vezes a gente está trabalhando com um rótulo só numa célula. Então, se a gente quiser do painel inteiro, o máximo e o mínimo do painel inteiro, então a gente vai colocar como painel. Tabela também funciona, porque isso daqui, antes de virar um gráfico, era o quê? Era uma tabela, né? Então, vamos deixar aqui o painel. Aqui embaixo, a gente está vendo que está permitindo que o rótulo se sobreponha a outras marcas, porque às vezes, assim, tem muita informação, não é esse o caso, né? Mas vamos imaginar que a gente está trabalhando com um gráfico que tem um monte de barra, e as barras estão super finas, porque tem muita informação. Então, eles dão essa opção de você colocar essas informações se sobrepondo. Beleza, pessoal? Vou colocar aqui para aparecer todos, só para a gente não perder. Tá, beleza. Mas aí eu quero mudar a cor. Vamos pensar no tipo de cor que eu quero fazer. Eu posso fazer o tipo de cor com um monte de coisa, né? Posso colocar a cor do país, posso colocar o lucro, a quantidade de vendas ou vendas. Vamos colocar um país primeiro. Eu quero que tenha uma cor para cada país. Cada barrinha aqui tem uma cor. Eu vou traçar aqui, vou puxar aqui, vou colocar país e vou colocar na cor. Olha lá. Ele já traz aqui a minha legenda, tá vendo? E essa cor aqui, eu posso alterar essa cor. Da mesma forma que eu alterei o rótulo. Clico aqui no cores, editar cores. Aqui o Tableau, ele deixa uma série de paleta de cores. É bem legal trabalhar com o Tableau, que eu falei para vocês, não é uma coisa totalmente ligada a design, mas vocês sempre vão ter que estar atento para isso, né? Você não vai apresentar um negócio lá tudo colorido, como chama aquele artista lá que pinta aqueles negócios lá, tudo colorido? Até esqueci o nome aí, se alguém lembrar, avisa. Mas escolho aqui as cores, ou eu posso clicar aqui e escolher a cor. Clico 2 vezes, escolho a cor do cara. Eu quero que a Argentina seja, sei lá, cinza. Vou trocar. Vou clicar 2 vezes aqui. Bolívia vai ser vermelho. Beleza? Ou então, se eu escolher essa paleta aqui, eu quero, vamos escolher esse círculo de matriz. Vou colocar atribuir paleta. Ó, ele ficou tipo um arco-íris, né? Vamos ver como vai ficar. Vamos lá. Ficou bem colorido. É o tipo de gráfico que provavelmente eu não apresentaria. Mas vamos ver outro tipo aqui, então. Vamos colocar um degradezinho, assim. Eu quero um azul. Vou atribuir lá. Ele tá fazendo um degradê em ordem dos países, né? Não sei se vai ficar legal, tá vendo? Porque a gente tá fazendo uma ordenação pelo número e não pelo país. Mas se a gente colocasse aqui de volta, deixa eu ver. Deixa eu tirar isso aqui. Limpar classificação. Aí, ó. Aí ele fez um degradezinho mais legal, né? Mas vamos colocar aqui de volta. Vamos tirar essa cor. Vamos deixar o colorido automático do Tableau, então. Aí apareceu uma mensagem. Sabe por que apareceu essa mensagem, pessoal? Porque essa paleta tem 10 cores. Mas eu tenho mais de 10 países aqui, então não é interessante eu colocar aquilo. Então, beleza, vamos voltar aqui. Fechou. Tamanhozinho da minha barra. Quero deixar um histograma bem coladinho. Quero deixar ele menor. Quero só um risquinho aqui.
Isso aqui é parte de visualização, pessoal. Detalhe. O detalhe, ele se trata de quando a gente arrasta o mouse aqui, vocês estão vendo? O detalhezinho, o que eu quero que apareça. Então, ali, país, vamos ver se eu quero colocar o lucro também. Ó, lucro desse país é 1 milhão 0,28. Então, no detalhe aqui, a gente coloca as informações que a gente quer que apareça quando o cara passar o mouse aqui. Então, deixa eu ver aqui. Vamos colocar vendas aqui também no detalhe. Ele vai mostrar vendas aqui também, ó. Entendeu? Nossa, já é 20 horas, tô bem triste. Vou falar. Vamos acelerar aqui que eu quero ensinar mais coisas. Vamos voltar aqui, pessoal. Beleza, a gente tá aqui com os gráficos, deixei só a soma, a cor no país. Vamos ver no Mostre-me aqui. Posso criar aquela pizza lá que eu falei, ó. Tem aqui as informações, mas e aí? Não tá aparecendo as informações aqui. Tá aparecendo a cor, o tamanho, mas eu quero o rótulo. Eu quero que apareça agora o rótulo. Eu quero que seja o nome do país. Então, vou colocar aqui e vou colocar o país. Ficou feio demais, mas tá aí, ó. E aqui embaixo a gente tem o tamanho do registro. Mas eu não quero... Eu quero a soma de registros. Eu quero o número de registros como rótulo. Aí, coloca. Ficou feio também, mas tá aí. Isso aqui é uma coisa para vocês irem testando, pessoal. É de gosto mesmo. Então, vamos testar outras visualizações aqui também. Essa aqui é bem legal, bolhas em pacote. Ela sempre vai mostrar o maior, que tiver o maior número de registros, né? E vai alterando. Você pode mexer do jeito que você quer aqui, deixa a visualização. Olha isso que legal. Então, aqui eu vou trocar a cor de volta. Vou colocar o país como cor, para deixar mais bonitinho, ó. E aqui a legenda está aqui do lado, pessoal. Vamos testar mais um mapa aqui. Esse aqui é mapa de calor, mapa de árvore, né, mas a gente chama de heatmap às vezes também. Que é basicamente a mesma coisa daquele círculo, só que de uma forma mais quadrada, retangular, o que tiver. Então a gente está utilizando a cor de forma degradê. Esse degradê aqui é bem legal. A gente pode colocar aqui, ó, divergência de cores. A gente quer... Imagina que a gente quer fazer coisas de lucro e... Como que é? Lucro e vendas. Quero saber que... Lucro e prejuízo, vai. A gente usa bastante essa divergência de cores. A gente vai fazer do menor para o maior. Então, imaginamos que no lucro a gente tem aqui menos 10. Então, e a gente centraliza. A gente pode fazer quantas cores a gente quiser, o espaçamento, né? Quanto maior for a nossa base de dados, mais etapas a gente coloca. E aqui no avançado, a gente pode centralizar, naquele caso lá, início e fim. Quando a gente está falando em questões de lucro, a gente pode colocar assim, o centro é o 0. Imagine que o centro vai vir aquele branquinho aqui, ó. Enquanto que o fim vai ser do 0 para frente, né? O início a gente coloca o menor que tiver, nesse caso é 8, não vai dar certo para a gente fazer isso de vendas e prejuízo, a gente vai fazer na próxima aula, mas imaginem que teria aqui o menos 500 de prejuízo, então o vermelho ia vir de menos 500 a 0, aqui não apareceu nada porque o menor é 8, então vou colocar cancelar aqui, voltar para outro tipo de visualização, temos os nossos círculos aqui que na verdade entra como se fosse uma barra, mas ele coloca a visualização dessa forma. Nunca utilizei esse gráfico, não vou mentir para vocês. Eu utilizo isso aqui para criar gráfico de dispersão. Dessa forma, nunca criei. Outra é um tipo de relatório que a gente consegue colocar umas cores nela, né? Então, a gente é diferente desse tipo de visualização, né? A gente consegue dar vida aos nossos números. Vamos colocar aqui, cliquem 2 vezes em venda. Se vocês clicarem, vocês não precisam só arrastar as informações, sabe, pessoal? Vocês podem arrastar como eu falei, ou vocês podem clicar 2 vezes. Isso aí vai de costume de vocês. Podem colocar o vendas aqui, não vai acontecer nada. É só... Vamos tirar daqui. Cliquei 2 vezes, vendas ali, ó. O número de registros perdeu a cor agora, porque os valores de medida
para cores estão em vendas. Vamos tirar aqui. Voltei aqui. Beleza, pessoal. Agora, tô usando tudo que dá para usar em relação a design, essas coisas aqui, porque daqui para frente a gente vai só fazer outro tipo de gráficos. Eu vou começar a passar exercícios para a gente montar e fazer, né? Então aqui, da mesma forma que eu cliquei aqui no tipo de informação que eu quero, eu posso clicar aqui também. Eu quero um quadrado nesse carinha aqui, ó. Quero que aqui tenha uma barrinha. Quero uma pizza. Dá para fazer bastante coisa. Quero o mapa, não, vai ficar esquisito. Formas. E daí eu clico em formas, tem essas formas aqui. Tem mais um monte de informação. Mas vamos voltar lá. Deixem aqui do jeitinho que estava aqui. Vamos colocar um gráfico que a gente estava no começo. Não gosto, vamos lá. Filtros. Digamos que eu tenho todas essas informações aqui, mas eu não quero ver todos esses países. Eu quero ver só alguns países. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço para criar um filtro aqui para as pessoas escolherem? Então eu quero fazer um filtro de país. Eu vou arrastar aqui e vou colocar um filtro aqui, ó. Quando eu coloco para trazer todos, eu estou permitindo que o filtro ele seja possível utilizar com todos esses países. Mas se eu tirar qualquer um desse país aqui, a pessoa não vai poder filtrar nada. Digamos que eu tiro o Brasil aqui e dei um OK, ó. O Brasil já não está mais aqui. Isso quando eu quero tirar da visualização. Mas vou clicar aqui em editar filtro. Vou colocar o Brasil aqui de volta. Beleza. Eu quero que a pessoa tenha o poder de escolher. Eu não quero que eu tenha que travar isso daqui. Eu quero deixar essa visualização livre. E eu quero que a pessoa se sinta à vontade e fale assim, não, eu não quero ver esse país, eu quero ver esse outro país. Então, pessoal, vem aqui. Posso colocar mostrar filtro. Ele já veio o filtrozinho aqui do lado, ó. Então, eu cliquei aqui no Brasil. Eu não quero ver o Brasil. Sai fora. Não quero ver o Brasil. Também não quero ver a Argentina. E, ó, é na hora, pessoal. Ou eu quero ver tudo. Não quero ver nada. Beleza? É bem simples aqui, mas é uma coisa que, por exemplo, eu utilizo todo dia. Imagine que você está vindo aqui numa base de dados e daí vem os campos que são nulos. Daí você vai vir aqui, o que você vai fazer? Você vai selecionar na lista. Quando tiver aparecendo alguma coisa nula, o que você vai fazer? Você vai tirar o cara que é nulo e vai deixar o resto. E daí, isso daqui você não precisa mostrar para o usuário final. Você que está fazendo essa análise, viu que tinha os campos nulos, você já matou esses campos nulos. Você não precisa deletar ele da base. Você está tirando ele da sua visualização. Então, já é uma coisa que você mata ali, né? E daí eu quero colocar mais filtros. Eu quero, sei lá, quero colocar cidade. Vamos ver. Vai ver a cidade de todos os países. Então, já é outra coisa, né, pessoal? Vamos colocar aqui só o Brasil. Eu vou tirar nenhum, vou deixar só o Brasil. E daí, vamos colocar cidades aqui também. Tá vendo o que aconteceu? O país é o Brasil. Vamos mudar aqui o gráfico. E estou trazendo as informações de todas as cidades do Brasil. Ele criou... Vamos trocar aqui. Vamos tirar o país agora e deixar só a cidade. Porque o país está aqui no filtro, ó. Aí. Beleza. Olha lá. Vendas. Tenho todas as cidades do Brasil. Beleza, mas eu não quero... Tá muita informação. Como é que eu vou apresentar isso daqui? Então, vamos colocar mais um filtro aqui, pessoal. Vamos colocar estado também. Esse tem estado, cidade. Esse tracinho aqui é de hierarquia, né? Quando a gente está trabalhando com os dois juntos. Mas vamos colocar só estado. Como a gente está falando só do Brasil, ele só vai trazer os estados do Brasil. Mas, pessoal, se a gente estivesse aqui trabalhando, vamos colocar só mais um país para não ficar pesado. Brasil e Argentina. E eu puxasse estado, ele traria estados do Brasil e da Argentina. Então, vocês podem perceber que o Tableau o bicho é inteligente, né? Então, tem que sempre atentar aos filtros que a gente estiver utilizando, porque o que a gente travar aqui, nessa parte de filtro, o usuário não tem acesso lá na frente no nosso dashboard, ele só tem acesso a esse filtro que a gente estiver mostrando. Se a gente não estivesse utilizando esse filtro aqui,
ele não ia poder mexer em nada, certo? Então, beleza, vamos colocar o estado aqui. Quero saber só do Paraná, que, que é o que importa. Vamos colocar aqui das vendas do Paraná. Aí, temos todas as cidades que tiveram compras e colocamos aqui. É bem importante essas informações de filtro, pessoal, para a gente conseguir tirar as informações que a gente precisa da base, né? Então, vamos limpar todas as nossas visualizações aqui também de novo. Vamos ver se a gente faz alguma coisa, deixa eu ver o tempo. Vamos ver se a gente faz alguma coisa com serial, sabe? Que são esses gráficos de linhas. Esses gráficos de linhas, a gente sempre tem que ter uma data, né? Uma coisa serial. Então, vamos lá falar do Covid de novo. Quando a gente vê aqueles gráficos lá, aquela curva, como é que aqueles caras fazem aquela curva lá de contágio? Como é que eles fazem aquelas previsões lá? Então, os caras, eles têm uma data. Aqui, eu estou colocando todos os anos. Sempre que quando você clica numa data, arrasta aqui, eu cliquei 2 vezes. Ele tem esse negócio que a gente chama de hierarquia de datas. Então, ali, ele está trazendo só o ano. Eu posso clicar nesse maisinho aqui, pessoal, e ele vai começar a desmembrar essa hierarquia. Depois de um ano, o que ele tem? Tem o trimestre. E daí, beleza, eu não quero o trimestre, eu não quero mais o ano, eu quero só o trimestre. Vou arrastar o ano para cá. Pronto, quero só trabalhar com trimestre. Mas não quero, trimestre também tá ruim, não gosto de trabalhar com trimestre, não. Trabalhar com mês. Pronto. E daí, beleza, eu quero mês, mas eu também quero os dias. Pronto, trouxe os dias. Então, eu posso trabalhar com a data do jeito que eu quiser. A data sempre vem numa forma de hierarquia. Mas uma coisa que sempre acontece, pelo menos quando eu estou trabalhando, e eu sempre quebrei a cabeça no começo, foi assim: poxa, mas eu não quero ter que ficar clicando aqui um a um para ver. Eu quero que venha a data certinho. Por exemplo, digamos que hoje é dia 23 do 6 do 20. Então, eu quero que venha esse tipo de datas. Então, você clica 2 vezes aqui, deleta isso aqui, deleta tudo aqui e deixa a data de compra. Tá vendo? Vamos colocar como linha aqui, ó. Fica mais fácil para visualizar. Eu consegui a data do jeito que eu quero. Mas vamos tirar aqui de volta. Vamos data de compra. Vamos ver, eu quero saber a quantidade de compra durante os anos. E aí agora eu consigo transformar num gráfico de linha. Ó, dá para ver que comecei e minha compra sempre foi aumentando, né? Então quer dizer que minha empresa, seja lá o que tiver, tá indo bem. Mas espera aí, vamos ver umas informações melhores, né, pessoal? Que a gente já aprendeu. Vamos colocar uma quantidade aqui. Não adianta só a gente, ó, 6.000, 2015, 8.000, tá, beleza. A gente viu que é uma coisa crescente. Mas beleza, eu quero ver por mês. Como que eu faço? Eu já ensinei para vocês, se a gente clicar no maisinho aqui, ele vai abrir, certo? Olha que legal. Mas aqui ele abriu por trimestre, né? Que a primeira segregação é o trimestre. Beleza, mas eu não quero trimestre. Eu quero mês. Quero mês a mês por ano, ó. Que legal. Então, tá fazendo a comparação, mês a mês. Então, se a gente colocar aqui, ó, fevereiro, ó, a gente vai passar, tá mês a mês até chegar no outro ano. E dias. Ele tenta fazer a curva de dia a dia no ano. Mas beleza, vamos voltar ali. Foi semana aquele lá, desculpa. Vamos voltar aqui. Vamos colocar a data compra de novo. Ficou feio, né? Quando a gente tem o costume de mexer na visualização, ele dá uma bugada. Vocês viram que quando eu fiz a primeira vez, ele estava gigante, né? E agora tá esse negócio, ó. Vou puxar aqui de volta. Vamos colocar a data de compra, vamos colocar a quantidade, vamos transformar num gráfico de linha, olha lá. Esquisito. É meio esquisito esse tablô mesmo. Vamos colocar a quantidade aqui no rótulo, porque eu quero saber da quantidade. Daí, beleza, pessoal. Mas tá meio esquisito. Eu quero deixar esse gráfico mais bonito. Eu quero que essas bolinhas aqui, ó, elas fiquem mais chamativas. Eu quero que elas sejam de outra cor. Mas beleza, eu consigo clicar aqui, mudar a cor dela? Não consigo. Isso que é o triste. Vou mudar a cor só da linha aqui. Vou deixar um gráfico bonitinho aqui para vocês. Vamos deixar um azul mesmo. Azul não, vamos deixar vermelho.
E eu quero que essas bolinhas aqui sejam outra coisa, eu posso fazer outro gráfico aqui em cima. Então a gente começa a trabalhar com uma coisa que a galera faz muito no Tableau, que é bem simples, mas se você fizer, a galera já vai falar assim: "Ó, aquele cara ali sabe o que faz, hein?". Que é o que a gente chama de gráfico com eixo duplo. Então a gente vai repetir essas informações que a gente tem aqui, mas eu quero repetir só a quantidade, né. Então eu vou traçar aqui a quantidade, vou vir bem no cantinho da visualização, tá vendo quando virou tracejado? Então eu vou soltar quando ela tiver tracejado aqui do lado, ó, quantidade. Nem parece, mas tem 2 valores de quantidade aqui. E daí o que eu vou fazer? Vou clicar com o botão direito, tá com o eixo duplo, eu vou sincronizar esse eixo. Sincronizei, parece que não aconteceu nada, né, mas tá acontecendo. Pessoal, vamos tirar esse cabeçalho aqui, porque não tem por que a gente ter o cabeçalho quantidade aqui e o cabeçalho quantidade ali. Ou a gente tira de um lado ou tira do outro. Eu vou tirar da direita, que eu acho que na esquerda fica melhor. Tirei, beleza. Só que aí, tá um gráfico em cima do outro. Tá igual, eu criei um gráfico em cima do outro. Se vocês olharem aqui na marcas, vocês vão reparar que existem 3 tipos de configuração agora. Se eu mexer na configuração desse todos, tudo que eu mexer aqui, mexe em tudo que tiver nos 2 gráficos. Se eu mexer nesse primeiro aqui, eu já nem sei qual que é a ordem mais. Mas, por exemplo, aqui, a gente está trabalhando com gráfico de linha. Essa linha aqui está fazendo todas essas informações. Eu estou ligando um ponto no outro. O que a gente tem de informação é quantidade, certo? Então, beleza, vamos manter uma linha aqui. E o que a gente queria fazer? Eu queria que essa bolinha aqui, ó, fosse uma coisa mais chamativa. Vamos mexer nesse outro aqui. Ele tá com uma linha, tá como automático, certo? Deixar a linha aqui, automático, mesma coisa. Se eu colocar um círculo, tá vendo? Já ficou diferente. E tá vendo? Ele tem um rótulo aqui também. Por isso que o rótulo tá aparecendo 2 vezes, pessoal. Eu tenho um rótulo nessa visualização, ó, e tem um rótulo nessa visualização de linhas também. Então é interessante que eu tire um dos 2. Eu vou tirar esse rótulo da linha, porque eu quero que a minha visualização fique ligada a esse pontinho. Vou tirar aqui e vai manter só um. Beleza, coloquei aqui. E da hora que eu vou fazer agora? Eu vou trocar a cor desse carinha aqui, ó. Quero que ele seja cinza. Cinza não, vamos botar preto. Olha lá. Já ficou mais bonitinho. Quero que o tamanho dele seja maior. Quero que o tamanho dele seja menor. Isso daqui é um tipo de gráfico que a galera sempre quebra a cabeça e é uma coisa super simples para você fazer no começo. Mas, se eu não me engano, você só consegue fazer eixo duplo. Deixa eu ver se dá pra fazer triplo. Não dá, só eixo duplo, pessoal. E daí vocês podem fazer várias coisas. Ah, eu não quero círculo, eu quero uma forma. Tem um monte de forma legal para fazer. Opa, texto não, forma, cadê? Forma. Vou aqui, vou colocar, como eu tô só lucro, vou colocar um maisinho aqui, ó. Está subindo. Ou quero colocar um mais aqui. Tô só ganhando dinheiro nesse negócio aqui, eu vou colocar um mais. Quero que aumente o gráfico. Aí não gostei. Vou em mais formas aqui. Aí a gente tem um monte de coisa aqui para vocês trabalharem. E vocês ainda conseguem colocar mais formas, se eu não me engano. Vocês criam algumas personalizadas e colocam aqui, pessoal. Vamos colocar esse aqui, ó. Tá subindo. Não ficou muito bom, não. Não gostei, não. Esse aqui não dá pra mudar de cor, porque ele já veio verde. Vamos achar algum que dê pra mudar de cor. Preenchimento. Esse aqui eu acho bonitinho, olha lá. Beleza, pessoal? Nem fizemos pausa, também não vamos fazer, porque eu quero ensinar um monte de coisa. Se alguém quiser parar, vocês me avisam. A gente fez a maioria dos gráficos aqui hoje, ó. Mas vamos continuar aqui. Eu quero fazer um gráfico de área agora. Vamos fazer um gráfico de área. Mudei lá a visualização, tava lá, quero fazer um gráfico de área. Será que eu consigo fazer um eixo duplo? Vamos ver. Quero fazer um eixo duplo com a quantidade, ó. Eu vou vir aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma linha aqui, ó. Quero que apareça uma linha aqui nesse de cima. Olha lá. Isso aqui são coisas que é fuçando, pessoal.
Isso do eixo duplo é uma sacada, claro, mas esse resto aqui de design, aí é com vocês. Fala assim, eu gosto mais desse aqui, eu gosto mais daquele lá, ó. E aqui não tá, tá vendo que não tá sincronizado? Deixa eu ver, se eu clicar aqui. Eu tirei o negócio de sincronizar aqui. Vou mostrar cabeçalho. Tirei. Agora não lembro como que faz pra sincronizar sem ser do ladinho aqui. Pera aí. Aí. Sincronizar eixo. Volto aqui pra área. Deixei, agora tá sincronizado. Beleza, pessoal? Espero que vocês estão conseguindo acompanhar, estão conseguindo dar uma fuçada aí. Alguém pode dar um ok aí, só pra eu não ficar triste. Eu sei que é bastante coisa. Tô dando só um overview agora no começo, para vocês começarem a dar uma entendida no que a gente pode ou não fazer, sabe? Coloquei só umas visualizações aqui, mas a gente pode fazer muita matemática nisso daqui. Aí, beleza, deixa eu pensar aqui o que a gente pode fazer. Vamos ver. Eu quero saber. Vamos fazer uma visualização de país. País não. Cadê? Pode ser cidade. Vamos colocar a cidade aqui. Ela vai vir como mapa. Eu não quero área. Eu quero que venha aqui. Vendas. Rio Branco. Vamos colocar aqui uma bolinha. Isso aqui não parece aquelas visualizações do Covid, pessoal? Ó. Vamos colocar uma cor agora na cidade. A gente tá pontuando só o nome da cidade, certo? Vamos colocar vendas. Eu quero que o círculo, as vendas, sejam por cor. Então, a cidade que tiver mais venda, ela vai estar mais escura. E a que tiver menos venda, ela vai estar mais clara. Então, vocês veem, nossa, como é que aqueles caras fazem aqueles negócio doido lá do Covid? Parece uns negócio doido. E vocês veem, ó, não é. Vamos colocar vendas no tamanho. Quanto maior, vamos editar os tamanhos aqui. Aí, olha que legal, pessoal. Quanto maior o círculo, maior a quantidade de vendas. Esse tipo de visualização é bem legal quando a gente quer saber o quanto que a gente está atingindo num país, numa cidade. Vamos pensar no estado aqui. Vamos colocar o filtro do estado. Vamos ver se a gente consegue. Vamos colocar só, eu quero saber só da região sul. Ixi, tá vindo o estado de todos os países, né? Porque eu não coloquei o filtro de país, cabeção. Vamos colocar aqui Brasil. Olha lá, já deu uma diferença. Tá muito feio isso aqui, hein? Vamos trocar o tamanho, tá meio zoado aqui. Diminuir aqui. Deu uma melhorada. São Paulo tem muita venda. Vamos colocar aqui, a gente quer saber só da região sul. Vamos lá. Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Acho que é esse aí, se eu tiver. Vamos lá, quero saber só disso daqui, ó. Olha que legal. Daí eu já tenho uma visualização melhor. E tá vendo? O resto dos outros países não tá vindo informação nenhuma. Então eu quero saber onde que estão concentradas as minhas vendas. E aí vamos fazer um negócio legal. Vocês estão vendo que tá vindo um número aqui. Ai, eu não quero, quero que venha em reais. Vamos vir aqui, soma. Vamos colocar aqui, ó, vendas, rótulos, né? E eu quero que esse soma de vendas, formatar, ele venha no jeito certo, né? Eu quero dinheiro. Então, dinheiro. Olha lá que legal, pessoal. Beleza, mas não tô feliz ainda. Essa cor aqui tá meio esquisita. Vamos fazer um soma de vendas por cidade. Cada cidade vai ter uma cor. Vamos lá aqui. Vamos colocar cada cidade ter uma cor. Nossa, ficou muito zoado. Era para melhorar, piorou, né? Vamos colocar estado. Cada estado tem uma cor. Ah lá.
deu uma melhoradinha, fica uma visualização mais interessante. E a gente colocou aqui ainda uma legenda do estado, ó. Então, a gente olha aqui no mapa, se vocês estão trabalhando, veem uma visualização dessa, vocês batem um olho ali, a gente tem o tamanho do círculo, né, saber mais ou menos a média, a gente tem a legenda do estado, a gente bate o olho assim e veja, nossa, ali do estado do Paraná, qual que é a maior venda? Ó, não tá mostrando. Lembra que eu falei para vocês do rótulo para marcar, mesmo se... Cadê aqui? Permitir marcas de rótulo. Permitir que o rótulo sobreponha outras marcas. Aí aparece tudo. Ó, fica zoado, né? Vamos colocar o mínimo máximo de cada. Só que ele está colocando de cada, de tudo que a gente está fazendo nessa visualização. Para a gente fazer esse mínimo máximo de cada estado, a gente teria que fazer um campo calculado, ou então deixa eu ver se a gente consegue fazer um soma de vendas por cidade, talvez. Não, vai ter que fazer um campo calculado mesmo. Aí a gente entra amanhã nisso daqui, pessoal. Vamos colocar o vendas aqui, vamos voltar aqui, vamos colocar o selecionado, se a gente consegue. A gente consegue colocar aqui rótulos de marca, sempre mostrar. Eu quero que mostre só esse aqui. Eu batendo no olho, eu sei quais são os maiores, certo? Então eu vou colocar só os maiores aqui. Sempre mostrar. Isso aqui não é uma coisa boa a se fazer, porque isso aqui não é um dado estático, né? É uma coisa que pode mudar quando eu quiser. Mas aqui, só para fazer a visualização, eu quero mostrar esses três aqui. Legal. Beleza? Pessoal, esse mapa que veio aqui, ele já veio no Tableau, mas ele não é muito bem configurado. No fim desse workshop para vocês, eu vou dar de brinde para vocês um mapa do estado do Paraná certinho, dividido em cidades, para vocês conseguirem fazer visualizações legais, postarem para os amigos de vocês. Eu indico vocês tentarem trabalhar com coisas relacionadas ao Covid, que dá para fazer muita coisa. E agora vocês já meio que aprenderam. Imagine que a gente tem uma base de dados lá com a soma dos casos. Então eu vou colocar a soma dos casos aqui na cor, vou colocar uma bolinha. Eu vou dar esse mapa aqui para vocês. E assim, a gente colocou assim o país Brasil. Vamos ver o Uruguai ali que tá do lado. Vamos tirar aqui. Tira o filtro. Ó, tá pintando outros lugares do Brasil, tá vendo? Vamos limpar toda a visualização aqui. Vamos ver se a gente consegue colocar o filtro aqui com 2 países agora. Vamos colocar Brasil e Uruguai, que estão ali do ladinho. Vamos ver se ele vai mostrar legal pra gente também. Vamos colocar as vendas por cores. E... ele já não funciona legal. A gente tem a soma de vendas aqui. Cidade. Tá vindo todas. Ó, não funciona legal. Isso que eu falei para vocês, às vezes a gente não consegue trabalhar com alguns mapas do Tableau por conta dessa dificuldade. Não vou mentir para vocês que, deixa eu desplugar aqui, o mapa dos Estados Unidos, obviamente, funciona tudo certinho. E assim, deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês aqui no último minuto, rapidinho, eu juro. Nem sei se está aberto aqui, pessoal. Eu já solto vocês. Espero que vocês estejam gostando. Se vocês puderem dar um feedback aí, eu sei que falei pra caramba, nem dei intervalo para vocês. E aí, fritou muito o cérebro? Estão prontos para mais? Como que... Se vocês puderem dar um feedback, eu agradeço muito, pessoal. Estou abrindo aqui um negócio para mostrar para vocês. Amanhã eu vou tentar trazer outra base de dados mais legal para a gente conseguir... Que isso daí, né? Vamos fazer uns campos calculados, né? Agora a gente só arrastou e puxou as coisas, mas a maioria das bases de dados não vão estar assim do jeitinho que toda analista de BI quer, né? Os negócios vêm tudo lascado mesmo, que a gente olha assim, dá vontade de chorar. Só um minutinho aqui, pessoal, para eu abrir
um negócio legal aqui pra vocês. Eu juro que é legalzinho. Quero mostrar um mapa pra vocês terem uma ideia de como fica diferente, ó. Deixa eu ver, acho que esse aqui vai tá. Eu vivo mudando esse negócio de lugar, daí eu não deixa eu ver. Nem sei. Nem sei qual que é o certo, mas vou abrir qualquer um desses aqui. Espera aí. Lista. Aí, pra eu ver a dia 5 de maio. 13 de junho, vou abrir esse aqui. Olha lá. Esse daqui é o mapa que eu fiz, que eu falei pra vocês que eu vou liberar pra vocês, ó. Ele consegue trazer o traçado de todas as cidades. Então, essa base de dados aqui, a secretaria é bem intuitivo, né? É isso que é legal. Esse aqui vai travar porque tá sem a base de dados, mas é uma base de dados que eu vou passar para vocês, vocês vão conseguir encontrar um monte de coisa sobre o Covid. E lembra aquela ideia que eu coloquei aqui, ó? Eu só coloquei a soma de casos por cor, a soma de óbitos como o detalhe, né, para quando eu passar aqui, ó, eu consigo ver os óbitos. Curitiba aqui, na época dessa última atualização, estava mais escuro, porque é a cidade que tem mais casos. Então eu vou passando aqui, eu consigo ver todas essas visualizações. E daí eu criei a tabelinha, né, pintada aqui com cor, e no final vira um dashboardzinho aqui. Pessoal, esse mapa aqui, tudo a gente, por sorte, a gente tem muita dessas coisas aqui no Brasil, sabe? Então esse mapa aqui que eu fiz, eu retirei lá do site do IBGE as informações de espacial, né? Então, o IBGE ele traz a latitude, a longitude de todas as cidades, e o que eu fiz? Eu peguei todas essas informações, transformei num JSON. Não sei se vocês são ambientados com isso, e a partir disso, transformei ele, então, um arquivo aqui para vocês, se estiverem visualizando, ó, se vocês olharem aqui, são as coordenadas de cada cidade, ó. E a partir disso, imagine, tem vários pontinhos aqui, dentro de uma cidade, vários pontinhos aqui, e eu vou traçando retas entre elas. E com isso, depois eu entro numa ferramenta chamada Map Shaper, que essa ferramenta aqui, ela liga esses pontinhos, né? Então, com os dados espaciais, eu consegui criar esse mapa. Eu criei o Brasil inteiro. Se eu pudesse, eu repassaria para vocês, mas eu não posso, porque eu desenvolvi isso dentro da DAF, né, para um projeto. Mas o mapa do Paraná eu vou disponibilizar para vocês brincarem, beleza? Desculpa ter passado um pouquinho do horário, que fiquei muito animada, eu gosto de ensinar, eu espero ensinar ainda mais para vocês, agradeço por estarem aqui até agora. Se tem alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, eu não ligo de passar um pouquinho do horário, pessoal. Quem quiser sair da sala tá liberado já, quem quiser perguntar alguma coisa, mostrar alguma coisa, fica à vontade aí, tô lendo aqui o chat, e a gente vai fazer bastante coisa ainda. Eu fico triste quando vocês não falam comigo, pessoal. Super animada aqui. Deixa eu ver aqui. No site do Tableau a gente consegue um monte de base de dados. Se vocês colocarem Tableau Covid Hub, eles já deixaram um monte de data para vocês conectarem lá e brincarem. Vocês conseguem baixar. Qual é o formato que ele salva as tabelas? Quando você diz as tabelas que eu coloco num dashboard, ou, por exemplo, eu criei essa tabela aqui, eu quero salvar só essa tabela. Quando a gente vai salvar um dashboard no Tableau, a gente salva ele no tipo de arquivo do Tableau, né? É a pasta de trabalho, ou essa pasta de trabalho pacote. Eles chamam agora de Hyper alguma coisa, porque é uma empresa que chama Hyper comprou. Mas é possível você postar esse dashboard aqui. Imagina que eu quero essas informações só dessa tabela. Depois, quando você posta lá no servidor, você consegue extrair essas informações. É bem legal. Então, tem o Tableau
Eu utilizo isso bastante no trabalho, inclusive, o que a gente faz? A gente conecta lá na base de dados do banco, da Packard, e a pessoa não quer ficar entrando lá no banco, fazendo uma pesquisa para criar um relatório. Então, o que a gente faz? A gente conecta lá no banco de dados, cria um relatório assim, no formato de tabela, com as informações que a pessoa quer, e deixa ela só, digamos assim, é só uma visualização tipo essa. E a pessoa vai lá, o que ela faz? Ela coloca os filtros do jeito que ela quer, a gente deixa um monte de filtro igual, aqui não tem nenhum filtro, né, a gente deixa um monte de filtro para a pessoa criar um relatório. Então o Tableau serve para isso também, sabe. A gente às vezes fica pensando: "Nossa, tem que fazer um sistema lá para o cara tirar um relatório", e às vezes não, às vezes a gente só conecta na base de dados e deixa o cara tirar um relatório no Excelzão, no PDF. Em um dos trabalhos recentes eu criei um tipo de relatório que vira uma nota fiscal. Eu pego as informações do banco, preencho essas informações numa nota fiscal, a pessoa vai lá no Tableau, coloca os filtros, por exemplo, eu quero a data, eu quero que esse cara pague essa conta para mim, e já gera uma nota fiscal. Eu posso mostrar para vocês depois também. Mais alguma pergunta? Bastante informação, né, eu sei. Se eu pudesse dar mais informação ainda, eu daria. Eu vou tentar, se vocês quiserem, eu desacelero um pouquinho amanhã, faço um pouquinho mais devagar, o que vocês preferem? É que realmente tem muita informação e às vezes vocês só batendo o olho assim vão dar uma lembrada depois quando vocês forem brincar. Muita coisa assim eu procuro no Google ainda, pessoal. Eu fiz 3 cursos, tive a oportunidade de fazer curso com consultoria, assim, a galera que da Microsoft mesmo, galera do Tableau, mas ainda assim o Google é meu melhor amigo. Mas alguém quer fazer algum comentário? Então, eu acredito que sim, viu. Eu não sei quem que tá gravando essa aula, mas eu vi aqui que eu acredito que seja alguém da universidade de vocês, né. Então eu acredito que eles vão disponibilizar sim. Eh, eu não me importo se disponibilizarem. Mas se vocês quiserem, a partir de amanhã eu posso gravar as aulas também e repassar para vocês. Ó, pessoal, legal. Obrigada lá. O Albino respondeu: "Obrigada, Albino. Acredito que você seja professor, coordenador, não sei, mas agradeço". Pessoal, eh legal, prazer. Ontem eu deixei meu LinkedIn, mas eu acredito que vocês nem utilizam muito, assim, ainda, né. Amanhã já está liberado para todos. Legal. Eu vou deixar meu Facebook aqui para vocês também. Como eu falei para vocês, ontem eu era estudante, hoje eu estou trabalhando numa multinacional, estou me divertindo bastante, estou aprendendo bastante coisa e eu espero o mesmo futuro para vocês, sabe. Quero que vocês aproveitem essa parte da universidade, eu aproveitei bastante, façam o mesmo. Deixei aí para vocês, podem me adicionar à vontade, eu adoro conhecer pessoas novas e eu vou estar sempre à disposição no futuro próximo aí, se vocês forem fazer uma entrevista, precisarem de uma indicação, estamos junto, beleza, pessoal? Até amanhã então. Desculpa ter passado um pouquinho do horário, mas é que estava animada e pelo jeito pelo visto vocês também, né, estão aqui até agora me escutando. Até amanhã então, pessoal. Vou tomar um remédio agora, ver se eu melhoro essa garganta e é isso aí. Boa noite para vocês e até. Valeu. Falou, pessoal.